Que alegria poder mais um dia estar aqui para louvar e engrandecer ao Senhor com estas leituras. Quero te dar as boas-vindas, querida ouvinte desta jornada de leitura que eu estou aqui me colocando à disposição do nosso Deus para nós maratonarmos a Escritura Santa. Se for da vontade de Deus que eu vá ler esta Bíblia inteira e vai ficar aqui gravado nesta plataforma do YouTube, que será um legado que eu estarei deixando para a glória de Deus. Então, meu querido, você aqui é muito importante. A sua presença está aqui conosco, ouvindo estas leituras, é para a glória de Deus. E isto foi um meio que eu louvo a Deus que Ele me permitiu estar aqui fazendo estas leituras e assim ser uma contribuinte para o crescimento do reino de Deus aqui nesta terra. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento, nos dando a clareza de compreendermos o que esta palavra está querendo nos dizer, que o Espírito Santo nos ensine sobre todas as coisas, amém? E aqui, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu consagro este momento ao Senhor e tudo que nós iremos ler, ouvir e aprender. Muito obrigada pela Tua presença real na nossa vida. Queridos, hoje eu quero compartilhar com você a leitura do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, onde aqui Paulo, vai estar deixando Éfeso. É o que vamos ler para hoje, tá bom? E no capítulo 20, no versículo 1, vai nos dizer isto: Paulo deixa Éfeso. Quando o tumulto acabou, Paulo mandou chamar os discípulos de Éfeso. Só uma pausa aqui. Esse tumulto aqui que Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, está mencionando é a respeito daquele tumulto da leitura anterior, tá bom? Se você não ouviu, eu convido você lá que ouça. É aquele tumulto que havia um artesão, que estava reivindicando que Paulo estava causando alvoroço, desmerecendo ali que Paulo estava propagando e estava desencaminhando muita gente, que na Ásia e no mundo inteiro, porque Paulo afirmava que os deuses que eles fabricavam pelas mãos deles não eram deuses. E ali eles estavam reivindicando que não só isso, mas que a profissão deles estava correndo em risco de cair em descrédito e que Paulo também, estava dizendo que a deusa deles, Ártemis, acabaria sendo desacreditada. Então foi por isso que houve esse alvoroço na cidade deles fazerem um movimento gigante contra Paulo. Então é só um resumo, tá? Caso você não ouviu, ouça lá e fica ligadinho nos capítulos desta palavra. Então vou voltar aqui e continuar a leitura no capítulo 20. Paulo deixa Éfeso. Quando o tumulto acabou, Paulo mandou chamar os discípulos de Éfeso. Depois de encorajá-los, despediu-se deles e viajou para a Macedônia. Percorreu essas regiões, falando com frequência aos fiéis para encorajá-los. E assim chegou à Grécia, onde permaneceu 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, decidiu fazer a viagem através da Macedônia, porque os judeus
tinham organizado uma conspiração contra ele. Os companheiros de Paulo eram Sópatros, filhos de Pirro de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses, porém, partiram antes de nós e nos esperavam em Troade. Nós zarpamos de Filipos logo após os dias dos pães sem fermento e os alcançamos 5 dias depois em Troade, onde permanecemos uma semana. Uma pausa aqui. O interessante aqui é que Lucas, o autor, ele está contando o que está acontecendo, né? Versículo 7. Eucaristia é vida. No primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas na sala superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na beira de uma janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido finalmente pelo sono, ele caiu do 3º andar para baixo. Quando levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e, abraçando-o, disse: "Não se preocupe, porque ele está vivo." Depois subiu novamente, partiu o pão e comeu. Ficou conversando com eles até de madrugada e depois partiu. Quanto ao jovem, o levaram vivo e sentiram-se muito confortados. Versículo 13. Fidelidade de Paulo. Nós, porém, continuamos a viagem e embarcamos no navio para Assos, onde iríamos recolher Paulo. Assim, Paulo havia determinado ao passo que ele iria por terra. Quando nos alcançou em Assos, nós o recolhemos a bordo e prosseguimos para Mitilene. Daí zarpamos no dia seguinte e chegamos à altura de Quio. Um dia depois, aportamos em Samos. Tivemos outro dia de viagem e depois de pararmos em Trógilo, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não passar por Éfeso, a fim de não prolongar demais sua permanência na Ásia. Tinha pressa de estar em Jerusalém, se possível, para o dia de Pentecostes. Versículo 17. O testemunho de Paulo. De Mileto, Paulo mandou emissários a Éfeso para chamar os anciãos dessa igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo lhes falou: "Vocês bem sabem de que maneira me comportei em relação a vocês durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser
de proveito para vocês, nem de anunciar publicamente e também de casa em casa. Com insistência, convidei judeus e gregos a se arrependerem diante de Deus e a acreditarem em Jesus, o nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Só sei que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve o bom termo à minha carreira e o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho certeza de que vocês não verão mais o meu rosto, todos vocês, entre os quais passei pregando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de vocês. Se alguém de vocês se perder, eu não sou responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o projeto de Deus sobre vocês. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os constituiu como guardiães para apacentarem a igreja de Deus, que ele adquiriu para si com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois da minha partida, aparecerão lobos vorazes no meio de vocês e não terão pena do rebanho. E do meio de vocês mesmos surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, fiquem vigiando e se lembrem de que durante 3 anos, dia e noite, não parei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder de edificar e de dar a vocês a herança entre todos os santificados. Ademais, não cobicei prata, nem ouro, nem vestes de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo mostrei a vocês que é trabalhando assim que devemos ajudar os fracos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Após essas palavras, Paulo ajoelhou-se e orou com todos eles. Então, todos começaram a chorar muito e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijaram. Estavam muito tristes, principalmente porque havia dito que eles nunca mais veriam o seu rosto, e foram com ele até o navio. Amém? Glória a Deus. Eu acabo então de ler o capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Amém, queridos? Vamos aqui meditar esta palavra, onde o autor, Lucas, ele nos mostra no versículo 1 ao 6,
esta passagem onde Paulo está deixando a cidade de Éfeso, né, depois de ter acabado aquela agitação toda. E Lucas nos mostra aqui que Paulo permaneceu por 2 anos e meio em Éfeso. Ali, né, aí esteve preso e em meio ao sofrimento que Paulo estava vivendo, ele escreveu diversas cartas. E Lucas vai nos dizer que ele escreveu as cartas aos Gálatas, aos Filipenses, a primeira aos Coríntios, aos Colossenses, a Filemon e aos Éfesos, né? E essas introduções a cartas a Éfeso. Então a palavra está nos ensinando que os companheiros de Paulo, proveniente, né, de diversos lugares, eles são testemunho da expansão e também da vitalidade do Evangelho. Então, resumindo esses versículos de 1 a 6, é o que Lucas está nos ensinando. E também podemos meditar os versículos de 7 ao 12. Quando aqui ele fala da ceia, né, que é vida. Quando ali Paulo, né, o episódio ele é semelhante a Lucas, que está escrito lá no capítulo 8 de Lucas, que fala sobre o primeiro dia da semana, que é a fração do pão e a ressurreição, né, que lembram em Lucas 24, que é a celebração da ceia do Senhor, da Eucaristia, que está relacionada com a ressurreição realizada por Paulo, né, que quando aconteceu ali, que Paulo estava fazendo, né, aquele momento de um prolongado discurso, e aquele jovem dormiu, né, foi pego no sono porque já era meia-noite, né? Paulo, ele estava no primeiro dia da semana, eles estavam reunidos para a fração do pão, ou seja, a ceia, que devia partir no dia seguinte. Então ele estava dirigindo a palavra aos fiéis e ele prolongou no discurso até meia-noite. Foi quando havia muitas lâmpadas na sala e eles estavam reunidos, e nesse momento um jovem, o chamado Eutico, estava sentado na beira de uma janela e que acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Então, vencido finalmente pelo sono, ele caiu do 3º andar para baixo, né? Quando o levaram, estava morto, mas ali Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem, abraçou-o e disse: não se preocupe, porque ele não está morto, ele está vivo. Depois ele subiu de novo, né? Partiu o pão e comeu. Então, esta leitura mostra o episódio que foi semelhante a ressurreição, né? Que lembra ali a ressurreição realizada por Paulo, e que apontou o quê? Aponta para o quê? Que o Senhor Jesus, do qual se celebra a memória e se anuncia a vinda, né, que está presente no pão, né? Quando nós ceiamos, o Senhor diz: fazei isto em memória de mim. Aquilo representava o anúncio, a vinda, né, que está no partir do pão, que dá vida e que reconforta todos os cristãos. E meditando nos versículos 13 ao 16, onde foi lido sobre a fidelidade de Paulo, o autor nos mostra aqui que o fato de ir a Jerusalém
para a festa de Pentecoste, mostra que Paulo continua fiel, observante das tradições do judaísmo, conforme foi lido lá no versículo 18. Então, meditando também dos versículos 17 ao 36, que fala sobre o testemunho de Paulo, e que aqui ele está praticamente se despedindo, né, dos irmãos, e ele agora fala que prisioneiro do Espírito, né, vai para Jerusalém sem saber o que ia acontecer com ele. Ele disse, né, que só sabia que de cidade em cidade o Espírito Santo de Deus advertia ele dizendo, né, que o que aguardavam ele era cadeias e tribulações, mas ele reafirmava que de modo nenhum ele considerava a vida dele preciosa para ele mesmo, contanto que ele levasse o bom termo, né, a carreira dele e o serviço que ele recebeu do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o evangelho da graça de Deus. E ali Paulo advertiu, né, que ele sabia que depois da partida dele iriam aparecer muitos lobos, né, no meio do povo que iriam tentar contra o rebanho, não ia ter pena, né, do rebanho, e do meio das próprios ali iriam surgir alguns falando coisas pervertidas, mas ele ali estava entregando ao Senhor a palavra, né, ele estava entregando-os ao Senhor, e também, né, a palavra da graça, que tem o poder de edificar e dar a todos a herança entre todos os santificados. Esse texto, amado, ele soa como um testamento espiritual de Paulo, lembrando de perto, né, toda a trajetória dele. Esse testamento espiritual de Paulo lembra também o testemunho de Jó. Se você ler Jó 14, 17, você vai ver uma semelhança nesse testamento espiritual de Paulo. As palavras dele, do apóstolo, e os gestos da comunidade para com ele são testemunho da vida fraterna que cimenta a comunidade no espírito de família. Os anciãos, né, convocados, que eles foram convocados por Paulo para estarem presentes ali, para ouvir estas palavras de Paulo. Então, os anciãos convocados, eles são chamados em grego, né, que são os presbitérios. Presbitérios é um termo que ainda hoje designa os sacerdotes, né, tanto das igrejas católicas, né, e também outras religiões. Então, presbitério é um termo que ainda hoje designa os líderes religiosos, né. Mais adiante, Paulo vai chamá-los, esses presbitérios, de guardiãos. Eles seriam os guardiãos da palavra de Deus, onde eles deveriam pregar a verdade a respeito do evangelho verdadeiro de Deus. Então, além de presbíteros, eles também são guardiãos, né, que em grego significa episcopos, que é uma palavra que está na origem dos bispos, né, das igrejas, dos pastores, enfim. Então, meus queridos, Paulo aqui ele está, né, se despedindo do meio dos irmãos, alertando-os para que vigiem, né, mantenham a fé, porque ele diz que vocês mesmos sabem que estas minhas mãos, né, porque Paulo ele não viveu também da ajuda, de oferta, de presente de ninguém. Paulo,
ele mesmo disse lá no versículo 33 que ele não cobiçou prata, nem ouro, nem vestes de ninguém. Eles mesmo ali podiam ver que, como ele diz no versículo 34, vocês mesmos sabem que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo mostrei a vocês que é trabalhando assim que devemos ajudar os fracos, recordando a palavra do próprio Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Amém? Então foi depois que essas palavras ditas por Paulo, ele ali ajoelhou-se e orou com todos eles. Então foi quando Paulo, então todos começaram a chorar, lançando-se sobre Paulo, beijando ele, e ali eles estavam tristes, principalmente porque Paulo havia dito que eles nunca mais viriam o rosto dele. Então, foram ali acompanhando Paulo até ele entrar no navio. Amém? Então, meus queridos, esta é a leitura de hoje para nossa meditação. Que nós venhamos refletir neste homem de Deus, que antes de perseguidor passou a ser o defensor da palavra. Deus usou a vida de Paulo porque ele foi um instrumento valoroso nas mãos de Deus. E eu penso ainda, amado, que Deus escolheu Paulo porque Paulo, quando ele perseguia os cristãos, ele cumpria o serviço dele com zelo. Olha que Estevão morreu aos pés de Paulo, que era Saulo. Então ele tinha compromisso com o trabalho dele. Ele não se importava porque ele estava ali fazendo o trabalho dele. Então eu creio que de uma certa forma Deus viu que Paulo, além de tudo, ele era culto, ele era estudado, ele tinha compromisso. Então ele passou a defender a fé também, depois que o Senhor se revelou para ele. Ele não se importou com a própria vida dele, desde que ele fizesse com zelo o trabalho que Deus confiou a ele. Então, isso agrada a Deus, o nosso comprometimento. Quando nós nos comprometemos em fazer algo para o Senhor, nós temos que ir até o fim, mesmo que se levante coisas para nos impedir com o Senhor, porque Paulo, o Senhor esteve o tempo todo com Paulo. Em uma passagem que eu li aqui, vocês há de ver que o Senhor apareceu em visão para Paulo e disse: não tenha medo, porque eu vou estar com você. Então isso agrada a Deus, o comprometimento, a perseverança, e não desistir. E Paulo foi este homem, que antes era um perseguidor, depois teve um encontro com Deus, o próprio Deus ensinou, o próprio Senhor ensinou a ele, e ele defendeu, mesmo sendo açoitado, preso, machucado, o povo querendo apedrejá-lo, matá-lo, ele não desistiu, ele continuou a sua missão, e ele diz aqui que ainda não foi sustentado por ninguém. Ele, além de tudo, ele era, fazia tendas para vender, então era da onde ele tinha o sustento dele, e ele ainda sustentava aqueles que andavam com ele, com o suor do rosto dele. E uma coisa muito interessante quando ele diz, que assim como o Senhor trabalhava, Jesus era carpinteiro, então não vivia às custas de oferta, de coisas dado por ninguém. Em tudo ele mostrou que era trabalhando, que deveriam ajudar os fracos,
recordando a palavra do próprio Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Amém? Então, meus queridos, que o Senhor venha falar em cada coração, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, tirar todas as escamas dos nossos olhos, tudo aquilo que impede de avançarmos na palavra de Deus, que o Senhor venha tirar todos os carrapichos, todas as pedras de tropeço do nosso caminho e que nós venhamos caminhar rumo em direção ao céu, à morada eterna, à vida eterna ao lado do Senhor. Que Deus venha nos livrar de todo engano, de toda mentira, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos ensina a ter ouvidos atentos, olhar, uma visão atenta, para que o Senhor nos livre de todo o mal, de tudo aquilo que não provém dele. E assim, Senhor, eu transformo estas palavras em oração. Que o Senhor, Pai, possa olhar para cada um de nós e perceber, meu Deus, o quanto que somos gratos a Ti por tudo que fez, por tudo que faz e por tudo que ainda irá fazer nas nossas vidas. Te entrego, Senhor, a minha vida, o meu viver, a minha família, a minha casa, a minha parentela e cada um, Senhor, que estão ouvindo, que tem, meu Deus, a sede de crescer, Senhor, de mudar de vida e só o Senhor pode fazer isso. Assim eu te louvo, Pai, te agradeço. Amém e amém.